Olá amigos, tudo bem com você? Assistindo ontem um filme que você encontra aqui no meu canal do YouTube. Esse assunto me chamou a atenção, resolvi pesquisar. Como um bom investigador, resolvi ir atrás da informação. A mulher que assistiu 300 execuções de presos no Texas. Lá nos Estados Unidos é comum a pena de morte. E nesse filme que eu assisti ontem, tinha justamente isso, me chamou a atenção, as pessoas lá assistindo a morte do condenado naquela ficção. Inclusive junto lá tinha a esposa do que estava sendo condenado. Aí me chamou a atenção, será que é assim que funciona? Será que os familiares podem assistir também? Aí fui dar uma pesquisada e encontrei essa matéria que eu vou compartilhar com vocês. Inclusive falar em filme, se você gosta de cinema, acesse aqui no canal do Ariel Selba no YouTube. Aqui tem as críticas de cinema by Ariel. Já são em torno de 130 filmes contados, com as resenhas aí para você que gosta de cinema. Antes de assistir, dá uma ouvida aqui na nossa resenha, que não conta muito. Aí você sabe se o filme é bom ou não, segundo a minha sincera e singela opinião, certo? Vamos então a esse assunto. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho. Só dessa forma você recebe as notificações clicando em todas, não esqueça, né? Também compartilhe com os seus amigos e acesse meu site que você viu aí a animação agora há pouco. Bom, quando essa mulher então, há 18 anos atrás, Michelle Lyons viu o Ricky McGinn morrer. Essa recordação ainda a faz chorar. Tu vê realidades que as pessoas, com certeza ela faz isso por opção própria, mas você nem imagina muitas vezes que tem pessoas que de forma corriqueira, de forma normal, assistem à morte de outras pessoas, né? Inclusive é lei nos Estados Unidos, é obrigatório a presença de pessoas da sociedade nas execuções, justamente para verificar se a execução foi feita da forma que a lei manda, né? Por isso que tem a plateia, digamos assim. Parece macabro, mas tem sua lógica. Bom, quando a Michelle era menos, quando ela menos espera, né, relembra a cena da mãe do McGinn com as suas mãos colocadas no vidro da Câmara da Morte. Ela está bem vestida para ver o filho ser executado. Bem assim era a cena do filme ontem que eu vi, a esposa colocando a mão no vidro. Realmente choca. Por 12 anos, primeiro como repórter de jornal, depois como porta-voz do Departamento de Justiça Criminal do Texas, o TDCJ, fazia parte do trabalho de Lyons testemunhar toda a execução realizada no estado americano. Né? O Texas é o estado que mais executa prisioneiros no país. Lá, cada estado tem autonomia, alguns têm e outros não, a pena de morte. Entre 2000 e 2012, Lyons viu quase 300 homens e mulheres morrerem sobre uma maca com injeções letais. Exatamente o que eu vi no filme também ontem. True Crime, pesquise aqui no canal, postei esse vídeo ontem. Crimes Verdadeiros, se eu não me engano, puseram no português. Pesquise aqui, tem a crítica desse filme. Ela testemunhou sua primeira execução quando tinha 22 anos. Depois de ver Javier Cruz morrer, escreveu em seu diário: "Eu fiquei completamente bem com isso. Eu deveria estar chateada?" Ela achava que sua compaixão estava reservada para causas mais nobres, como, por exemplo, a dos 2 idosos assassinados e amarteladas, né, por Cruz. Tem que ter um sangue frio também para participar disso, né? Inclusive aqui no Brasil tem muito isso, né? A questão das pessoas que pedem a pena de morte, pensando no que sofreu a vítima, e principalmente o que sofrem aqueles que ficam, né? Por isso muitos pedem a pena de morte. Dá pra sentir bem aqui no caso dela, né? Ah, você tem pena? Não tenho pena dela não, do assassino não, tenho pena de quem ficou e da vítima, né? Interessante. Bom, abre aspas, testemunhar execuções era apenas uma parte do meu trabalho, fecha aspas, disse ela, que acabou de lançar um catártico livro de memórias chamado Death Row, The Final Minutes, Corredor da Morte e os Últimos Minutos, na tradução livre. Abre aspas, eu era a favor da morte, achava que era o castigo mais apropriado para certos crimes, e porque eu era jovem e corajosa, tudo era preto no branco.
se eu tivesse começado a explorar como as execuções faziam me sentir enquanto as presenciava, dado mais atenção às minhas emoções ali, como eu poderia ter sido capaz de voltar àquela sala mês após mês, ano após ano, fecha aspas. O psicológico dessas pessoas tem que ser muito forte, né? E o sangue frio também. Desde 1924, todas as execuções no Texas ocorreram na pequena cidade de Huntsville, no leste do estado. Há 7 prisões em Huntsville, incluindo a unidade Walls, um imponente prédio vitoriano que abriga a Câmara da Morte. Em 1972, a Suprema Corte Americana suspendeu a pena de morte no país, alegando que era uma punição cruel e incomum. Mas, poucos meses depois, alguns estados começavam a alterar suas leis para derrubar o argumento e restabelecê-la. O Texas conseguiu voltar a executar presos 2 anos depois, adotando a injeção letal. Em 1982, Charlie Brooks foi o primeiro preso a ser morto dessa maneira. Logo, Huntsville passou a ser conhecida como a capital mundial da punição. Huntsville é uma cidade pequena, situada entre os belos bosques de pinheiros, no chamado Cinturão da Bíblia. Há igrejas em todos os lugares, os moradores são educados e você pode passar alguns dias na cidade sem saber que ali é onde muitos criminosos encontram a morte. Já vai comentando aqui abaixo o que você acha disso. É a favor? Você é contra a pena de morte? Deixe seu comentário. Seja qual for a sua ideia sobre uma testemunha de execução, Lyons não se enquadra nela. Ela fala de assuntos diversos, de cerveja a documentários. É inteligente, culta e muito rápida nas ironias. Mas quando a conversa recai sobre o que ela presenciou na Câmara da Morte, sua audácia dá lugar à vulnerabilidade e não é difícil ver o preço que ela paga por ter visto tantas execuções. Em 2000, o Texas matou 40 prisioneiros, um recorde para um único estado americano. Lyons, enquanto era repórter de polícia do jornal Huntsville Evening, testemunhou 38 delas. Também exatamente igual aquele filme que eu assisti ontem, né? Um dos que teria que assistir à execução era o repórter local. Mas sua aparente indiferença, que se manifesta em alegres comentários em seu diário, era apenas um mecanismo de defesa. Abre aspas, quando olho para minhas anotações, vejo que as coisas me incomodaram. Mas qualquer desconfiança que eu tive, eu coloquei em uma mala na minha mente e a chutei para um canto. Foi essa apatia que me preservou e me manteve indo em frente, diz ela, né? Lendo suas primeiras anotações, chama a atenção a maneira aparentemente trivial como ela relata o que testemunhou. Por exemplo, Carl Heiselbert Jr., que assassinou uma mãe e sua filha, ainda usava os óculos na hora de morrer. Já Betty Lobitz, que enterrava maridos em seu jardim como se fossem animais de estimação mortos, tinha pés minúsculos. E Thomas Mason, que assassinou a mãe e a avó da sua mãe, parecia o avô de Lyons. Aspas, assistir aos momentos finais da vida de alguém e a alma delas deixando o corpo nunca se torna mundano ou normal, mas o Texas estava executando criminosos com tanta frequência que tirou todo o teatro em torno disso, diz ela. Quando Lyons entrou para o escritório de informações públicas da TDCJ, em 2001, seus deveres se tornaram mais onerosos. Ela não mais relatava o que via na Câmara da Morte do Texas, apenas ao povo de Huntsville. Agora era para todos os Estados Unidos e para o resto do mundo. Lyons descreveu o procedimento da execução no Texas como sendo o de observar alguém indo dormir. Para alguns entes queridos de vítimas dos presos, a injeção letal chegou a ser decepcionante, já que eles achavam mais teatral a cadeira elétrica na qual 361 condenados foram mortos entre 1924 e 1964. Também está presente naquele filme. Eu estou falando do filme porque é exatamente igual ao que está sendo contado aqui nesse relato. É um filme realmente fiel à realidade. Se você quiser saber como funciona então e assistir esse filme, True Crime, lá de 1999. Acesse aqui a resenha antes e veja lá a minha opinião do que eu achei sobre o filme item por item. Bom,
E lá no filme também tem isso, as pessoas pedindo que o condenado fosse morto na cadeira elétrica e não na injeção letal para que ele sofresse, exatamente como ela citou aqui agora. Lyons também teve que reportar os apelos desesperados por perdão, as desculpas angustiadas e as alegações desesperadas de inocência, bem como passagens bíblicas, citações de canções de rock e até mesmo piadas ocasionais. Em 2000, Billy Hudges disse, aspas, se eu estou pagando a minha dívida para com a sociedade, tenho direito a um desconto e a um reembolso, fecha aspas. Raramente Lyons escutava algo raivoso, e só uma vez ela ouviu um preso soluçando. Ela ouviu últimos sons emitidos pelos criminosos, uma tosse, um suspiro, um chocalho, enquanto as drogas faziam seu trabalho e os pulmões eram destruídos. Depois que os presos morriam, ela os via ficarem roxos. Lyons recebeu cartas e e-mails de todo mundo, de pessoas que a condenavam por participar de assassinatos patrocinados pelo Estado. Às vezes ela respondia com raiva, dizendo-lhes para não se meterem nos assuntos do Texas. Aspas, quase todo mundo de fora dos Estados Unidos achava estranho que ainda matássemos pessoas. Jornalistas europeus costumavam usar a palavra matar em vez de executar. Eles pensavam que estávamos assassinando pessoas. Antes que você pense que eu sou a favor ou contra a pena de morte, eu vou dizer uma coisa, eu só não sou a favor, eu tenho itens a favor e itens contrários. Eu só não sou a favor da pena de morte, principalmente aqui no Brasil, pela questão da corrupção. E pela questão de que eu tenho certeza absoluta que tem muita gente presa, e tem muita gente presa e indo para o corredor da morte, e outros que já foram, estão mortos e que eram inocentes. Eu tenho certeza disso. Isso acontece muito, porque a justiça ela é falha. Pode ser armado, pode ser mal averiguado, também é mostrado isso muito bem lá no filme. Se a pessoa é essa ou aquela, não investiga tão bem como quando é aquela outra, enfim, né? Então, por esse simples motivo, de eu ter certeza de que tem pessoas inocentes presas, é que eu não sou completamente a favor da pena de morte. É muito complicado isso. Daqui a pouco, um país corrupto como o Brasil coloca pessoas colocaria, se tivesse aqui, né, pessoas no corredor da morte para eliminá-las, né? O morto não fala, não é verdade? E aí poderia ser, e seriam muitos inocentes colocados nessa questão. Mas daí tem o outro ponto também, aquele que você tem certeza, aquele que matou, aquele que estuprou, etc. Aí poderia ser diferente. Mas o que é ter certeza? Quem vai dizer que se tem certeza? Tudo isso é complicado, não é verdade? Depois que acabar a corrupção, se é que vai acabar um dia, aí talvez dê para pensar nisso aqui no Brasil. Tem muita gente que é a favor, né? Simplesmente pela questão dos crimes hediondos, né, que acontecem por aqui, e a impunidade, a certeza da impunidade. Agora tem outro lado também, né? Não é por isso que vão soltar os presos com 8 anos de prisão, né? O cara mata alguém e fica 8 anos preso. Também é completamente injusto, tenho toda a certeza, né? Não tenho medo de afirmar, no Brasil o crime compensa. Infelizmente, não sei até quando, né? Bom, Lyons também testemunhou algumas execuções teatrais. Em 2000, quando Gary Graham foi executado, jornalistas do mundo todo desembarcaram em Huntsville junto com testemunhas famosas, como o reverendo Jesse Jackson e a Bianca Jagger, ex-mulher do roqueiro Mick Jagger. Bianca Jagger, perdão. Ex-mulher então do Mick Jagger, e uma militante da Anistia Internacional e membros dos novos Panteras Negras. Graham era um negro acusado de um homicídio sobre o qual pairavam várias dúvidas, a principal sobre a bala com a qual a vítima foi morta, que não correspondia à arma que o acusado tinha. Ele tentou por 19 anos provar sua inocência, alegando racismo, e o caso ganhou repercussão internacional. Graham roubou 13 vítimas diferentes em menos de uma semana. Espancou 2 delas, atirou no pescoço de uma e bateu em outra com o carro que estava roubando. A vítima final em sua ficha corrida foi sequestrada, roubada e estuprada. Nada disso foi contestado, porque ele se declarou culpado das acusações. No entanto, ele negava ter cometido um assassinato no início da sua fúria. Lyons achava que havia garotos propaganda mais merecedores do movimento contra a pena de morte do que Graham.
Um condenado ou condenada podia estar no corredor da morte havia décadas. Então Lyons conheceu bem alguns deles, incluindo serial killers, assassinos de crianças e estupradores. Nem todos eram monstros, diz ela. Ela passou a gostar de alguns deles. Chegou até a pensar que poderiam ter sido amigos se eles tivessem se encontrado no mundo fora da prisão. Depois que Napoleon Beasley, que tinha apenas 17 anos quando assassinou o pai de um juiz federal, foi executado em 2002, Lyons chorou durante todo o caminho de volta para casa. Pesado, né? Abre aspas. Não só tive a sensação de que Beasley não teria mais se metido em problemas, eu pensei que ele poderia ter sido um membro produtivo da sociedade. Lembra ela. Aspas, eu estava torcendo para que ele conseguisse ganhar seus recursos da justiça, mas me sentia culpada por pensar assim. Foi um crime hediondo, e se eu fosse da família da vítima, iria desejar muito que ele fosse executado. Eu tinha o direito de sentir compaixão por Beasley quando ele não tirou nada de mim. Fecha aspas. Mas foi quando Lyons ficou grávida em 2004 que esses sentimentos ambíguos começaram a tomar conta dela. Aspas, as execuções deixaram de ser um conceito abstrato e tornaram-se profundamente pessoais. Comecei a me preocupar que meu bebê pudesse ouvir as últimas palavras dos detentos, suas desculpas lamentáveis, suas desesperadas alegações de inocência. Fecha aspas, diz. Após o nascimento da filha, a angústia continuou a se agravar. Aspas, eu tinha um bebê em casa e faria qualquer coisa por ele, e essas mulheres estavam vendo seus bebês morrerem. Eu ouvia as mães soluçando, gritando, batendo no vidro, chutando a parede. Eu estava na sala de testemunhas pensando, não há vencedores, todo mundo está sendo enganado. As execuções eram apenas situações tristes em todos os lugares, e eu tive que testemunhar toda aquela tristeza uma vez após outra, fecha aspas. Aqui é muito importante, né? Coisas que as pessoas aprendem somente com o passar, aprendem ou mudam, né? Não digo que aprendem, mas todo mundo muda com o passar dos anos. A tua cabeça com 18 muda depois com 30, muda depois com 50 anos. Eu tenho 38 e já mudei muitos pensamentos que eu tinha antigamente. Então, no caso específico dela, lá no começo ela assistindo essas mortes, para ela era normal, era o trabalho dela, depois teve um bebê e aí e mais a experiência de vida, já começou a mudar alguma coisa, né? Isso acontece com todo mundo, pode ter certeza. Por isso que viver não é fácil. Não há um manual de instruções que nos diga o que fazer. Seria mais fácil, não é verdade? E é difícil tomar decisões, né? Continuando aqui, Lyons seguiu em frente por mais 7 anos, observando presos caminharem para sua morte com uma inquietante docilidade, até que ela deixou a TDCJ em um amargo processo judicial por discriminação de gênero. Ela conseguiu vencer a ação. Abre aspas, eu pensei que estar longe do sistema prisional me faria pensar menos sobre as coisas que eu tinha visto, mas era exatamente o contrário. Eu pensava sobre isso o tempo todo. Era como se eu tivesse tirado a tampa da caixa de Pandora e não conseguisse mais fechá-la, fecha aspas. E para finalizar, sobre o apoio popular, há sinais de que o Texas está perdendo seu apetite pela execução de condenados. A última grande pesquisa sobre o tema no estado, em 2013, revelou que 74% dos texanos apoiavam a pena de morte. Então é improvável que a Câmara da Morte seja desmantelada tão cedo. No entanto, 7 execuções ocorreram em Huntsville no ano passado, o mesmo número que em 2016, muito menos do que o recorde de 40 lá em 2000. Lyons acredita que o Texas empregou a pena de morte mais do que o necessário, mas continua sendo uma apoiadora dessas punições nos piores casos. E o estado, como Lyons admite, continua sendo o local dos maiores e mais loucos crimes nos Estados Unidos. É o que os contrários à pena de morte dizem, né? Segundo números, países que têm pena de morte não diminuem os crimes, né? Então não teria um efeito prático. E há quem defenda o outro lado, né? Mas pelo menos aquele cara não vai matar de novo, né? Complicado. Não há uma opinião completamente certa e nem uma opinião completamente errada. No cemitério Joy Bird, um belo terreno onde prisioneiros cujos corpos não foram reclamados por familiares foram enterrados
por mais de 150 anos. Lyons está entre as fileiras de cruzes e se pergunta quantos desses homens ela viu morrer. Mas não são as execuções das quais ela se lembra que mais a incomodam, são as que ela esqueceu. Abre aspas. Você não vê muitas flores nas sepulturas aqui. E o que isso diz sobre mim? Que não consigo me lembrar de alguns daqueles homens que vi executados? Talvez eles mereçam ser deixados em paz e esquecidos. Ou talvez seja o meu trabalho lembrar. Fecha aspas, disse ela. Interessante, né? Eu vou deixar um aviso no começo do vídeo. Assista se você for forte, né? Não vá, que realmente é emocionante isso aqui, né? Deixe seu comentário. O que você achou da matéria, o que você acha da pena de morte. Nenhuma discussão vai chegar a um acordo em que todo mundo vai aceitar e todo mundo vai entender, e nem será um acordo certo ou errado. Não, como dá bem para notar aqui, a pena de morte ela traz pontos positivos, mas também traz pontos negativos. Ela não é e nunca será unânime. A mulher que assistiu a 300 execuções de presos no Texas. Este foi o vídeo do dia, aqui no dia de hoje. Acesse o meu site, Divulgação by Ariel, também aqui embaixo. Inscreva-se no canal, acione o sininho, curta o vídeo se você gostou, clique em todas as notificações, assim você recebe os vídeos do dia, e também compartilhe com os amigos. Abraço e até mais. Este foi mais um vídeo feito especialmente para você. Não esqueça, inscreva-se no canal, acione o sininho, desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Baixe o aplicativo das nossas rádios, Rádio Clássica e também Rádio Mais Tocadas. E acesse também nossa divulgação, lá no site tem todas as informações. Divulgue de forma eficiente, via redes sociais, via internet. Um abraço do Ariel Selbach e até o próximo vídeo.